Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Leone falando. Nós vamos comentar um pouco hoje, nesta videoaula, sobre os materiais ou ligas metálicas ferrosas e não ferrosas. Nas ligas metálicas ferrosas, ou nos materiais metálicos ferrosos, nós temos que o ferro é o principal constituinte. A gente comenta, fala liga, mas você lembra exatamente o que é uma liga? Uma liga é um material formado por dois ou mais elementos químicos. No caso de uma liga metálica, um desses elementos vai ser um metal. Especificamente, quando a gente fala de liga ferrosa, o metal em questão é o ferro. E a liga metálica mais conhecida por todos nós é o aço, onde nós vamos ter que a liga aço é formada por ferro e carbono, sendo o ferro o componente majoritário. Apenas uma pequena porcentagem de carbono entra na constituição do aço. Nessa imagem aqui vocês podem ver minério de ferro. O minério de ferro basicamente é constituído, entre outras coisas, mas a principal constituição dele é ferro e oxigênio. Então nós temos que no minério de ferro, o ferro está em um estado de oxidação positivo, ele apresenta carga positiva. Ao contrário do ferro metálico, onde nós temos que a carga dele, o NOx dele, é igual a zero. Claro que nós podemos ter aços com uma constituição, além do ferro e carbono, outros elementos químicos. Isso depende das propriedades desejadas, das propriedades necessárias para determinada aplicação. Podemos ter, por exemplo, cromo, além do ferro e carbono, e nióbio, manganês. Vários outros elementos podem entrar na constituição, depende das propriedades desejadas, depende da aplicação almejada para o material em questão. Complementando, eu disse que um dos componentes do minério de ferro é ferro e oxigênio, conhecido como hematita. Na verdade, a fórmula é Fe2O3. Para as ligas metálicas não ferrosas, evidentemente o ferro não vai ser o principal constituinte. Nós temos, por exemplo, as ligas de cobre, as ligas de magnésio, as ligas de alumínio, entre tantos outros exemplos. Então, nessa videoaula, nós vamos falar tanto das ligas ferrosas quanto das ligas não ferrosas. As ligas ferrosas, elas são produzidas em maior quantidade do que qualquer outro tipo de liga. Isso se deve ao fato da abundância do minério de ferro na crosta terrestre. Uma grande quantidade de minério de ferro está disponível para beneficiamento. E é economicamente viável você extrair da crosta terrestre o minério de ferro e converter ele para as mais diversas ligas ferrosas existentes. Além disso, as propriedades dessas ligas ferrosas, elas são muito versáteis. Você mudando a porcentagem de carbono no aço, por exemplo, ou adicionando uma pequena quantidade de qualquer outro elemento químico, prontamente você modifica também as propriedades mecânicas do material. Então, a versatilidade dessas ligas ferrosas é um dos motivos pelos quais essas ligas são as mais usadas no planeta, nas mais diversas aplicações de engenharia, entre tantas outras. Uma desvantagem das ligas ferrosas é o fato de as mesmas serem suscetíveis à corrosão. Esse gráfico aqui é bastante ilustrativo, dá uma noção geral para a gente da quantidade enorme de ligas metálicas ferrosas disponíveis.
Então, as ligas metálicas podem ser classificadas em ferrosas, não ferrosas. Dentro dessas ligas ferrosas, nós temos um grande grupo, que são os chamados aços. Dentro ainda dessas ligas ferrosas, nós temos, além do aço, o chamado ferro fundido. E dentro dessa subclasse ferro fundido, nós temos várias outras subclasses. Ferro cinza, ferro dúctil, ferro branco, ferro maleável e o ferro grafite compactado. Dentro dos aços, nós temos os aços conhecidos como baixa liga e alta liga. Dentro dessa subclassificação baixa liga, nós temos os aços com baixo teor de carbono, médio teor de carbono e alto teor de carbono. E nós temos também os chamados aços alta liga. Como vocês podem perceber aqui, dentro dessas subclassificações, a gente ainda tem outras ramificações. Chama a atenção aqui, dentro dos aços alta liga, os chamados aços inoxidáveis, que nós vamos estar comentando um pouquinho. Essa tabela é legal para a gente ter uma noção da composição de alguns tipos de aço. À esquerda aqui, inicialmente, nós temos alguns códigos. Esses códigos eles são meio que adotados, se não me engano, pelo Instituto Americano do Ferro e Aço. É alguma coisa assim, tá? E esses códigos vêm de lá. Então não se preocupe com esses códigos, que são só códigos para identificar. Nessa parte superior aqui da tabela, nós temos os aços comuns, um baixo teor de carbono. Isso aqui é a porcentagem massa, tá? Então veja que a porcentagem em massa de carbono em um aço é muito pequena, essa porcentagem. Veja, 0,10%, 0,20%, 0,29%, 0,31%. E esses aços também, listados aqui na tabela, contêm uma pequena quantidade também de manganês. Então, 0,45% e 1%. Outros metais que podem entrar na composição. Alguns aços não têm cobre. Outros, aí já muda o código de classificação, daí já tem uma quantidade de cobre, uma quantidade mínima de cobre, de 0,20%. Outros tipos já têm uma pequena quantidade de silício, 0,25%, e assim por diante. Aqui nessa parte inferior da tabela, nós temos os aços de alta resistência, que são chamados também, são aços de baixa liga, certo? Mas de alta resistência. Então nós vemos aqui que o teor de carbono é um pouco, às vezes um pouco maior do que os aços anteriores, né? Variando aí entre 0,28%, 0,22% e 0,18%. Porém, o teor de manganês é maior. E se nós dermos uma olhada aqui, nós temos outros elementos químicos entrando na composição desses aços de alta resistência. Por exemplo, nós podemos ver aqui o vanádio. Então, 0,30% de silício, 0,08% de vanádio, uma pequena quantidade também de nitrogênio e nióbio. Então, nós vemos aqui que, veja, mudando ligeiramente as porcentagens de carbono, manganês e acrescentando uma quantidade muito pequena de outros elementos, por exemplo, nióbio, vanádio, e também uma quantidade pequena de silício, confere ao aço alta resistência. Então, mudando, inserindo uma pequena quantidade de outros elementos químicos na constituição da liga, você muda completamente as propriedades mecânicas, por exemplo, a resistência. Tudo depende, então, da aplicação. Onde que você quer aplicar determinado aço com determinadas propriedades? Aquelas propriedades contemplam a aplicação?
almejada, então isso que tem que ser sempre avaliado. Esse aço, por exemplo, aqui, ó, eu já li que ele é empregado em arame, prego. Então ele tem um conjunto de propriedades totalmente distintas, uma resistência totalmente distinta de um aço como esse aqui, ó, da última linha. Já li que esse aço aqui da última linha, ele é usado em chassi de caminhão, chassi de trem, por exemplo. Então, é muito provável que um aço 1010 não possa ser empregado onde um aço A656 pode ser empregado. Então, para aplicações distintas, nós necessitamos aços com propriedades distintas e composições distintas. É o que mostra para a gente também essa tabela. Essa outra tabela aqui também é bastante interessante. Aços com elevado teor de cromo, elevado entre aspas, né, relativamente aos outros tipos de aço. Normalmente esses aços com esse teor de cromo, 3%, 5%, normalmente isso aí cai naqueles aços inoxidáveis. Então, vamos pegar esse primeiro aqui, esse M1. Então, tem carbono a 0,85, tem 3,75% em massa de cromo, tem níquel, ó, uma pequena quantidade de níquel, tem molibdênio, tem tungstênio, ó, tem vanádio. Claro que são porcentagens pequenas e normalmente são usados em ferramentas, né? Tanto é que está aqui, ó, composições, designações e aplicações para 6 aços ferramenta. Então são conhecidos como aços ferramenta mesmo. São aços destinados à fabricação de ferramentas. Então vamos pegar um aqui, por exemplo, esse S1 aqui, ó. Veja só, ele tem 0,5% de carbono, tem 1,40% de cromo, 0,30% no máximo de níquel, 0,50% no máximo de molibdênio, 2,25% em massa de tungstênio e 0,25% de vanádio. Ferramentas para cortar cano, brocas para furar concreto. Então note que variando essas pequenas porcentagens desses elementos constituintes, nós chegamos a propriedades e aplicações totalmente distintas. Por isso que eu disse no começo da videoaula que essas ligas ferrosas elas são muito versáteis em suas propriedades mecânicas. E essas pequenas porcentagens aqui desses elementos, quem que é o componente majoritário que não está sendo especificado aqui? É quem? É o ferro, né? Ferro é o componente majoritário do aço. Então, mesmo que pouco, nós falamos, então, dos aços. Falamos um pouco da constituição e das aplicações de alguns tipos de aços. Então, aço é só o nome genérico, tá, dado a uma grande classe de materiais. E o que permite a gente classificar cada um dos materiais dentro dessa classe, grande classe, aço? É o teor, normalmente é o teor de carbono e outros elementos presentes em quantidades minoritárias. Então o termo aço ele é genérico, né? Uma classe grande de materiais, de ligas constituídas por ferro, carbono e outros elementos. Nós vamos falar um pouquinho agora de outro tipo de liga ferrosa, que são os chamados ferros fundidos. Assim como nós temos vários tipos de aços, nós temos vários tipos de ferros fundidos. E o que a gente chama de ferro fundido ou ferros fundidos são ligas ferrosas
com teor de carbono acima de 2,4%, tá? Mas na prática é um pouco mais do que isso. Lá pelos entre 3 e 5% de carbono. Isso permite você classificar a liga em questão como ferro fundido. Então, são vários tipos também de ferro fundido existentes. Então, falando brevemente aí sobre os ferros fundidos, nós temos aqui novamente uma tabela que traz bastante informações. Esses códigos aí, já comentei, né, que são códigos de identificação, mas vamos pegar esse primeiro caso aqui, ó, onde nós temos a composição em massa. Veja, entre 3,40% e 3,7% de carbono, 2,55% de silício e 0,7% de manganês. Isso aí, então, é um material onde pode ser aplicado, ó, ferro macio, aplicações nas quais a força não é, ou a resistência, né, melhor dizendo, a resistência não é uma consideração principal. Ó. Agora vamos pegar esse outro aqui da linha de baixo. Ó, uma quantidade um pouco menor de carbono, 3,2%, entre 3,2% e 3,5% de carbono, 2,20% de silício e 0,8% de manganês. Aqui algumas aplicações onde esse tipo de material pode ser usado. Pistões, aqui pequenos blocos cilíndricos, cases ou caixa de transmissão, eu acredito que seja isso aqui, né? E se nós pegarmos esse outro de baixo aqui, ó, onde nós temos uma quantidade entre 3 e 3,3% de carbono, 2% de silício, 0,8% de manganês, veja que as quantidades diferem muito pouco, né? E aí você já tem aplicações totalmente distintas, ó. Casting. Eu imagino que isso aqui seja carcaça de motor a diesel, eu acredito, né? Pistões, cilindros. Então, muda um pouquinho a porcentagem dos elementos constituintes da liga. Você pode mudar totalmente as propriedades e mudar, evidentemente, as aplicações, né? Então, comentamos aqui um pouquinho sobre outro tipo de liga ferrosa, que são os ferros fundidos. Até então a gente viu as ligas ferrosas do tipo aço e agora a gente viu um pouquinho sobre outro tipo de liga ferrosa, que são os ferros fundidos. Aí você vai me dizer, mas é muita informação, mas essa parte ela é muito informativa. Se você quiser detalhes, aí você tem que pegar um livro da área e dar uma lida ou fazer uma pesquisa, você vai ver que são muitas informações. Essa parte é bastante informativa mesmo, né? Então, já que falamos um pouco das ligas ou materiais ferrosos, agora nós vamos falar um pouquinho das ligas não ferrosas, que são aqueles materiais onde o componente majoritário não é o ferro. Então, as ligas não ferrosas, nós temos aí uma gama muito grande de exemplos. Nós temos as ligas de alumínio, as ligas de cobre, as ligas de magnésio, as ligas de titânio, os materiais refratários constituídos por nióbio, molibdênio, tungstênio, tálio. Nós temos as superligas constituídas por cobalto, níquel e ferro-níquel. Mas tem ferro, ferrosé, só que o ferro não é o componente majoritário. Nós temos as ligas de metais nobres, prata, ouro, platina. Nós temos as ligas de níquel, as ligas de chumbo, ligas de... como é que é o nome desse cara? Estanho. Nós temos as ligas de zinco e as ligas de zircônio. Qual é a necessidade de você usar ligas não ferrosas? Bom, nem todo lugar vai ser adequado a gente usar uma liga ferrosa. Então depende do quê? O que eu sempre venho dizendo, depende das propriedades do material se adequarem às aplicações.
Quais são as principais desvantagens das ligas ferrosas? As ligas ferrosas normalmente elas sofrem corrosão com facilidade. O ferro, então, é um material que cede elétrons com facilidade, ou seja, é o processo de ferrugem, formação de ferrugem. A não ser que a liga ferrosa seja inoxidável, né? Tem um alto teor de cromo. Lembrando que esse alto teor é relativo, né? Nós vimos aí que os materiais inoxidáveis, as ligas ferrosas inoxidáveis, têm um teor de cromo, que a gente viu ali exemplos, entre 3,5% e 5%, né? Foi o que a gente viu. Então, caso a gente queira aplicar um determinado material em condições que exige-se uma alta condutibilidade elétrica, por exemplo. Apesar das ligas ferrosas normalmente conduzirem bem a eletricidade, elas não o fazem tão bem quanto, por exemplo, uma liga constituída por cobre ou o próprio cobre metálico puro. Então tá aí um exemplo onde as ligas ferrosas não são adequadas. Não é à toa que a gente vê por aí os fios são de cobre, né, na sua grande maioria, porque a condutibilidade elétrica do cobre é maior do que o do ferro. Podemos citar aí um exemplo de uma liga de cobre, uma liga constituída por níquel e cobre, onde o níquel está presente na proporção de 30% em massa de níquel, né? O restante vai ser cobre, portanto 70%. Aplicações para esse tipo de liga aí: condensadores, trocadores de calor, encanamento para água salgada. Então, imagina você usar um cano de ferro para um encanamento. Aliás, você usar um cano de ferro para transportar água salgada. Esse material sofreria corrosão rapidamente. Então é aí que entra um cano constituído por uma liga de cobre. E este é um exemplo. Então, pessoal, é só um exemplo de um outro tipo de liga, não ferrosa, uma liga de alumínio no caso, onde nós temos aí 5,6% de zinco, 2,5% de magnésio, 1,6% de cobre, 0,23% de cromo. Essa liga ela é usada em partes estruturais de aeronaves e outras aplicações onde nós temos condições de elevadas tensões, né? Onde o material é submetido a elevadas tensões. Aí eu te pergunto, por que você não usa uma liga de ferro para construir o casco de uma aeronave? Por quê? Aí entra o quê? A densidade. Imagina quão pesada não seria essa aeronave, além de que ela estaria submetida à corrosão, como eu já comentei, que é um problema das ligas ferrosas. Então nós temos que o alumínio é um material, ligas de alumínio são materiais bem leves e apropriados para esse tipo de aplicação.